Alguém magoa você várias vezes por acidente. Desculpa, foi sem querer. Não. A pessoa te magoa porque ela quer. A pessoa te magoa para te dominar. Para você ser sempre frágil. Para você não ser o palco das atenções. Para você não ser a estrela principal do seu filme. Essa pessoa, ela te magoa para sempre te diminuir. E tem prazer em te ver triste, em tirar o seu brilho. Mas você precisa enxergar, tá? Tá na hora. Não foi sem querer, foi porque quis. Bom dia. Ó, vai te magoar, vai te humilhar, vai falar mal, vai te trair, vai fazer várias coisas por trás, mas na sua frente vai se fazer de vítima. Vai querer te culpar pelos erros. Vai fazer você de vilã, vai fazer você de vilão, tá? Não acredita. Força. Eu sei que é tão verdadeiro tudo aquilo que você começa a acreditar até na própria mentira da pessoa. Você fala assim, oh. Ah, mas é meu amigo, é minha amiga, gosta de mim, me considera. Ah, é minha namorada. Aqui, ó. Daqui todo mundo fala o que quer. Observe as atitudes. Tá? Quando eu tinha 15 anos, eu tive um namorado. Eu era muito apaixonada por ele. Ele, na verdade, ele foi o meu primeiro namorado. Eu era muito inocente, eu era muito pra frente. Eu era uma menina muito pra frente, sabe? No meu tempo, mas eu era inocente. Eu não tinha tido outros relacionamentos. E eu me lembro que ele me chamava de minha gatinha. Ele me dizia muitas coisas, sabe? Ele foi meu primeiro tudo. Mas não era real. Por trás, as atitudes eram muito diferentes. E eu me sentia que eu era manipulada. E eu passei muito tempo com essa venda. E é muito bom quando a gente consegue entender a farsa. E aí é quando você acorda. E o que é que eu descobri? Eu nunca contei isso pra você. Eu namorava em casa, ele foi pedir pra namorar a minha mãe. Minha mãe passou mal. É porque eu nunca escondi nada da minha mãe. Mas minha mãe, que ela sempre confiou muito em mim, eu queria retribuir isso, né? Em fazer tudo certinho. Mesmo sendo tão jovem. E aí ele me pediu pra namorar e muitas vezes eu dormia na casa dele. Gente, sabe o que é que ele fazia? Ele ia me buscar em casa. Eu dormia lá na casa dele. Ele botava remédio pra eu dormir. Na casa dele tinha um restaurante. A família dele era incrível, me tratava muito bem. Eu tinha um apego com a família dele. Eu era muito bem tratada. E muitas vezes eu até... Me lembrei de uma coisa aqui. Ai, ele chegava até a bater nas tias que criavam ele, muito idosas, senhorinhas. Eu tomava a frente, muitas vezes eu apanhava. Ele me batia por nada. Por nada. Por nada. Ele era muito lindo. Ele era lindo, lindo. E voltando ao assunto, eu oscilo muito, né? E aí, ele dizia, tu quer um cachorro quente, minha gatinha? Quer um suco aí? Ele botava remédio dentro. E ele ia pros bregas, pras gafieiras, né? Pros bares. E eu não acordava. E aí, um amigo da gente em comum, eu fiquei sabendo por quê. Primeiro que muita gente dizia que via ele nos lugares. Gisele, eu vi fulano. Eu disse, como que eu fui dormir com ele? Como é que eu ia... Gente, olha a capacidade. Como é que eu ia acreditar nas pessoas? Como é que eu iria acreditar nas pessoas se eu fechava os olhos, o homem estava comigo, e eu acordava e o cara estava comigo?
E aí esse amigo em comum, ele era um ex-cunhado da minha mãe, era meu amigo, ele é jovem também, assim como eu. E ele disse ali, eu saio com ele bota remédio pra você dormir. E aí, eu comecei a achar que era sonho. Teve uma vez exatamente, mas teve essa vez exatamente, que eu me lembro de eu ver ele de madrugada, eu acordar assim, abrir o olho e ver ele tirando um casaco, ele usava muito casaco, e guardando esse casaco. E eu tinha esses reflexos de madrugada, eu via algumas coisas, mas eu achava que era sonho. Tô dopada, minha irmã. O pinol é uma droga perigosa que a gatinha usa para lhe dopar. O gatinho. E ele ficava com outras meninas, com outras pessoas. Ele me traía. Mas na minha frente, eu era a gatinha dele. Ele era o meu golfinho, eu chamava ele. E aí chegou um momento que eu não consegui. Eu acordei, demorou. E é muito bom quando você acorda. Você até fala assim, meu Deus, como foi que eu me permiti sofrer tanto, apanhar tanto? E a minha mãe não sabia. Até um certo dia eu cheguei em casa com aquela certeza mesmo assim de... E aí eu disse, mãe, me ajuda. Ele me bate, ele me dopa. E aí eu contei tudo, porque minha mãe não sabia. Gente, era muito perfeito tudo. Ele me tratava muito bem na frente da minha mãe, de todos. Era muito tudo perfeito. E aí eu falei tudo pra minha mãe. E a minha mãe disse, tá certo, minha filha, você tem certeza de tudo? Tenho, mãe. Você não quer mais ele. Mesmo se você não quisesse, eu não iria aceitar. E minha mãe, eu me lembro como se fosse hoje, minha mãe me pegou nos meus braços, na minha mão, na verdade, foi na casa dele e falou. Ele era mais velho do que eu, ele tinha 17 anos, eu acho. Ele estava perto de fazer 18. Se você for atrás da minha filha, eu chamo a polícia pra você. E eu me lembro que ele sofreu muito. Eu não sei como é que ele sofreu, né? Porque ele gostava do mundo, mas queria me ter ali. E isso acontece muito. Pessoas indecisas, que não sabem dos seus sentimentos, que te manipulam, quer o mundo, quer a putaria, mas quer você ali, sempre disponível. Mas eu acordei. E eu sofri muito, né? Porque não é fácil, né? Eu muito jovem, inexperiente. E aí aconteceu que ele tinha uma família que tinha condições. Que tinha uma base familiar. Ele tinha tudo para dar certo. E aí, um certo dia, ele estava na frente, ele aprontava muito assim, ele era muito doidinho, sabe? Ele fala... Não sei, enfim, também não sei o motivo, o porquê. Mas aí, o que é que aconteceu, gente, com ele? Um certo dia, ele estava na frente de casa, chegou um carro, levou ele e nunca mais ele voltou. Né? Isso pouco tempo depois de a gente se deixar, ele emagreceu muito depois da separação. Engraçado, né, que me fazia, me batia, me traía, não sei o que, e sofreu quando eu deixei. E aí a gente até acredita, né, quando vê aquela situação, ele me amava mesmo, mas não. E aí, voltando ao assunto, ele estava na frente de casa com amigos, pessoas de boa índole. Ele morava até num local legal, assim, sabe? Tinha uma casa estruturada, tudo. Mas não sei o que aconteceu, o que ele fez. E esse carro só pegou ele, levou ele. E nunca mais ele voltou. Ele apareceu, né? Morto. E eu sofri muito. Eu me culpei. Eu disse, meu Deus, se eu tivesse com ele não tinha morrido. Eu até pensei assim. Me culpei. Eu disse, eu acho que ele fez coisas erradas por conta que eu não estava mais com ele. Mas não foi, eu não tinha culpa de nada. Ele fazia também quando estava comigo, né? Eu sofria muito, eu apanhava muito. E eu muito jovem, sem entender. Eu achava que era porque ele me amava, porque era ciúme. E aí acabou, né? Eu nunca toquei nesse assunto aqui pra vocês, assim, mas eu quis conversar, quis
E aí chegou nesse assunto, eu não estava nem pensando em falar. Porque eu acho que às vezes a história da gente, quando a gente conta, que tem essa reviravolta, que a gente dá a volta por cima, a gente inspira outras pessoas também, né? Não que a minha vida depois disso foi só felicidade, eu acertei sempre. Mas eu não me arrependo de nada da minha vida. Eu falo sempre pra vocês. Eu nunca perco. Eu aprendo. Serve de lição. Né? Bom dia. Sem choro, tá bom. Tá bom, vamos viver. Tem as coisas pra... Não consigo, vocês estão me perguntando, Gi, quanto tempo você ficou com... Eu não consigo lembrar muito, mas ele foi meu primeiro namorado. E... Eu acho que eu comecei a namorar com ele, eu acho que eu tinha uns 14 anos. Eu acho que a gente passou uns 2 anos, eu não lembro bem. Porque faz muitos anos eu não consigo decorar tempo. Mas a gente namorou um tempo bom. A gente namorou um tempo bom. Ele era tão lindo assim. Ele dizia cada coisas lindas pra mim. Mas era da boca pra fora, né? Por isso que eu falo aqui, ó. Lendo o direct aqui, o que me assusta é ver que outras mulheres, muitas seguidoras aqui falando, meu Deus, você narrou a minha história. Impressionante, né? Pessoas que já passaram e pessoas que ainda passam. Então é um relato que às vezes é bom a gente contar, que serve de força para outras pessoas, de decisão, de atitude a ser tomada, né? Gente, isso não é um pingo do que eu passei toda a minha vida. Quem sabe um dia, né? É que eu não gosto de falar do passado, não tem necessidade, Deus me exaltou tanto, mas esse Deus tocou no meu coração. Mas se eu for falar assim a minha vida toda, eu tô 37 anos, né? Então eu passei muita coisa. Ai, meu Deus. Gente, eu juro a vocês, eu acho que eu passaria tendo um ano, ou não, de conteúdo aqui, contando todo dia uma história diferente. E vocês iriam ficar... dizer assim, não, velho, você não é assim, não. Como é que você consegue ser assim hoje, forte, feliz? Que é isso que eu acho que eu sou, tá? Ah, meu amor, é porque foi o processo pra eu chegar no propósito. Impressionante, né? O quanto eu tô recebendo mais mensagens ainda, o quanto tem relacionamento assim, né? Que diz que te ama, diz que desculpa, mas por trás tá vivendo vida dupla, tá traindo, tá te humilhando, te envergonhando perante as pessoas, mas na sua frente chora, na sua frente te ama e te manipula, faz você acreditar que não vai acontecer mais, onde acontece de novo, porque foi isso que aconteceu comigo lá atrás. Mas tudo tem um começo, meio e fim. Você é manipulado até o ponto que você permitir. Então, quando você tira a venda, porque você começa a acreditar naquilo que você quer imaginar da pessoa. Porque se você for ser claro, se você for pelo certo, você tá vendo o que não é, né? Mas passou. Deixa eu contar uma coisa. Eu não tô falando nomes, né? E é algo que não, quase ninguém sabe. Ele tinha um avô que tinha muito dinheiro, né? Tinha condições. Gente, ele roubava o avô dormindo. Como ele fazia? Ele ia por debaixo da cama. O avô deixava a carteira debaixo do travesseiro. Ele ia,
botava a mão por trás, que tinha uma brecha aqui, porque era cama de madeira, e tirava o dinheiro. Ele fez isso por muito tempo. Eu nunca fui de acordo, mas eu não tinha, meu Deus, eu não tinha força pra ele. Gente, um certo dia, eu não acho que o avô dele acordou, tava desconfiando. Acordou, na hora do furto. Você tá me roubando, seu ladrão? Olha, foi um inferno. Eu tô rindo hoje. Olhe, foi um aperreio. Pense, ele roubava muito esse avô. E aí, o avô, ele roubava. As outras duas velhinhas, que eram a tia e a avó, que era esposa desse avô, ele meio que extorquia, me dê dinheiro, sabe? E aí, quando ele não tinha, ele fazia outras coisas. A única pessoa que tinha uma rédea, eu me lembro bem, era o pai dele. Ele foi criado pelos avós. Eu não sei se ele foi criado pela mãe, não parece que não. Tanto que ela não convivia ali, né? Ele sabia da existência dela. Cheguei a conhecer uma pessoa boa, gente boa. Mas ela tinha problemas químicos, né? Né? E aí o pai era o pai dele, eu me lembro que era bem, mas já tinha perdido as esperanças, sabe? Mas o pai era que chegava até a dar umas porradas nele para tentar corrigir, mas ele não tinha jeito. Não tinha jeito. As lembranças vão vindo e eu vou voltar a falar. E aí, quando eu soube da notícia, eu saí correndo da minha casa. E da minha casa para a casa dele, eu acho que era uns 20 minutos. Eu correndo, do jeito que eu tava. Eu me lembro que eu cheguei na casa dele, bati. E eu olhei para essa tiazinha, que amava muito ele, mas ele chegava a maltratar ela também. E eu disse, cadê ele? Aí ela disse, chorando dela. E baixou a cabeça. Aí eu disse, eu posso entrar? Eu chamava ela de tia e o nome dela. Aí quando eu entrei no quarto dele, tudo que eu deixei permaneceu lá. Era tudo arrumadinho. Eu tinha Lulu meu, taquinha. Meus itens pessoal, ele deixou do mesmo jeitinho no quarto dele. E isso me doeu muito. Porque eu fiquei, meu Deus, ó, a gente se deixou já tem tempo. Ele guardava minhas coisinhas como lembrança da minha pessoa. Mas por que ele me maltratava? Por que ele me batia? Por que ele fazia isso? E aí eu fiquei me culpando. Eu disse, meu Deus, meu velho, ele me amava, mas... E hoje eu entendo que tem amores, tem pessoas que não sabem amar, que não sabem abrir mão, que não sabem, que querem tudo, querem você, quer o mundo, que te fere, que não tá nem aí. Mas é isso. Fim. Agora eu terminei. Aí vocês estão falando se eu tenho um trauma por conta disso. Amor, isso é só uma pontinha do iceberg, que eu já falei, né? Não tem... Isso é nada. É nada. Por isso que eu tô falando. Isso é nada. São 37 anos de carreira. Eita, gente. Mas... a nossa história, quem escreve é a gente, né? Deus, ele dá o livre-arbítrio. Ele tem planos pra gente, mas a gente precisa fazer tudo certinho, né? Voltei. Era tanta coisa que eu passava com ele. Teve uma vez que eu me lembro que ele me levou pro quintal da casa dele. Era meio que de madrugada, assim. Ele fazia muita malícia comigo. E aí ele começou a jogar água gelada em mim, me molhar. E aí eu me lembro que ele me batia e ele mandou eu tirar a roupa. E essa tiazinha dele viu. Ele bateu nela também. Ela chegou a quebrar o braço. Eu não sei se foi ele que quebrou, se ela caiu.
Eu não lembro bem. Eu tive uma outra pessoa também, tive um namorado. Eu era jovem, muito jovem também. E tinha ciúme de tudo, assim, de tudo. Eu me lembro que uma vez eu fui à praia, né? E aí eu peguei uma marquinha, tudo pra ele. E aí eu fiz umas patinhas de tigrinho. Olha aqui, ó. Aqui, quando ele ver, ele vai ficar doidinho pra ele. Gente, apanhei. Menina, apanhei. Eu apanhei, ele me fez eu pegar uma bucha de prato e eu mesma esfregar. Me esfregar. Ele, você vai tirar, porque foi você que fez, mandou fazer. E o sangue descia. E eu dizia, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Gente, eu esfregava. Não tava mais saindo. Só saía se arrancasse o couro. Porque era aquela tatuagem de rena, sabe? Não era definitiva, mas ela não saía na mesma hora. E aí eu esfregava, começou a sangrar. Eu disse, mas tá sangrando. Ele, tire. Aí eu tinha pintado com harmonia, com o pelinho douradinho, né? Ele fez eu raspar a minha perna. E aí eu não aguentava, não tinha mais força pra me ferir. E aí eu me lembro que ele pegou o barbeador e começou a raspar aqui a minha perna aqui, né? Que tava galeguinha. Eu pintava aqui de galeguinho. E ele não tinha cuidado. Ele começou a me cortar. O sangue descia assim da minha perna e ele... Aí isso foi só um pouquinho do que ele fez. E aí já é outra pessoa. Gente, que horror, porque eu tô lembrando dessas coisas, meu Deus. Lembro que de outra vez, né? Me lembro que nesse relacionamento, tudo que eu falava, eu não podia dar a minha opinião, né? E que aí ele me batia também. Eu me lembro que uma vez eu tava no banheiro, por nada, eu falei uma coisa que ele não gostou, eu não tava nem discutindo. Minha filha, ele pegou a minha cabeça, ele jogou contra a parede. Ele não tinha visto, mas na parede tinha um prego. Ele lascou a minha cabeça. Eu desmaiei na hora. Tornei pedindo socorro. Eu tenho tantos traumas. Tantas coisas. Mas que eu acho que me fizeram ser forte. Sabe? Que me fizeram ser muito forte. Tenho essa marca aqui. Que foi, né? Uma faca. Ele me fazia perguntas e apertava assim a ponta da faca. Apertava, apertava, apertava. Até eu responder o que ele queria. Até o que ele queria. E nem adianta da gente me perguntar nomes, que isso é do passado, do passado, do passado. Nunca voltar. São histórias. Pode ter sido qualquer pessoa. Isso aí não vem um caso. Mas são histórias, são... Ai, meu Deus, ainda é pouco. Tá bom? Eu vou tomar uma, que é sexta-feira. Vou lembrar de novo, né? Aí eu me lembro também de outro relacionamento, né? Que ele me traía muito. E eu era muito jovem. Sempre a gente... Era muitas mulheres. Eu me lembro que tinha uma que ia pro nosso ciclo. Eu sabia que ela era afim dele. Então ele me deixava num canto. E eu ficava esperando ele ia transar com ela. Ele ficava com ela. E teve um dia que eu disse, eu sei que tu tá ficando com ela. Que ela tá ali, mas daqui a pouco tu vai ali. E aí ele não teve mais como mentir. Eu me lembro que foi muito forte, muito traumatizante pra mim. Que ele olhou pra mim e fez, tá bom, eu vou mandar ela embora. Eu vou pedir pra ela ir embora, tá? Eita. Sabe por que eu passei por tudo isso? Eu não tive referência
de como era um homem. Eu não fui criada por um homem. Então eu achava que qualquer homem era homem, né? Mas eu suportei. E hoje eu tô aqui contando histórias. Porque eu sempre tive muita fé em Deus. Eu sempre acreditei que Deus me protegeu em todos os momentos. Mesmo diante de muito sofrimento, de muita tortura. E que eu sabia que eu poderia enfrentar e que eu iria passar pelo processo. E hoje está vivendo um propósito grandioso na minha vida. E aprendendo, continuando aprendendo. Cada dia após outro, que a vida é um eterno aprendizado. E é isso. Agora eu vou tomar meu banho.